Oi, gente. Então, eu queria falar hoje com vocês sobre a nossa pré-existência e dar uma chave de entendimento que está em João. E, claro, linkando com o original. Vamos lá, está em João capítulo 15, a partir do versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, falou que nós seríamos as suas testemunhas quando o Consolador viesse, correto? Isso se aplica tanto para aqueles que estavam ouvindo ele naquela época, andando com ele, como para as gerações seguintes, como por exemplo a nossa, né? 2000 anos após a sua vinda, estamos aqui, né? Ouvindo dele, aprendendo e sendo testemunhas também, correto? Então aqui o Messias falou que nós estávamos com ele desde o princípio. Agora vamos entender o significado no original. Significa começo, origem. Primeiro lugar, principado de um reinado, de um magistrado, de anjos e demônios. Então, compreendam de maneira clara que nós já estávamos com ele desde o princípio de todas as coisas, antes da guerra celestial, da rebelião que aconteceu, né, em Gênesis 1:2, que a terra ficou sem forma e vazia. Mas no versículo 1 fala que existia um princípio, e era nesse princípio que nós estávamos com o Pai, no reino celestial. Mas aí nós fomos o que, gente? Destituídos da glória do Pai, do eterno, e viemos para cá. E o Messias veio fazer o resgate, a redenção. Então, compreendem tudo? Então, esse desde o princípio se refere à nossa preexistência. Por quê? Porque o Messias ele é anterior à criação, assim como nós. Então, observem que o significado de o princípio no original que estamos estudando em João 15, 27 é a mesma palavra usada para falar da preexistência do Messias. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. Então, notem que a palavrinha que eu já citei para vocês, essa aqui, ó, gente, que eu não vou falar o nome porque eu não sei ler isso aqui. Mas é a mesma usada em João 15, 27. Então, entendam que, nesse princípio que Cristo estava com o Pai, nós estávamos também, porque ele afirmou claramente em João que nós estávamos com ele nesse princípio. Foi usada a mesma palavra, a mesma raiz, gente. Por quê? Porque nós somos seres pré-existentes, assim como Yeshua HaMashiach sempre foi. E ele também confirma, gente, em João 16:4, ó. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, foi desde o princípio que nós estávamos juntos. Então, olha só, a mesma palavrinha, gente, que foi usada nos outros versículos que eu já citei. E a gente também vai ler agora Hebreus 1:10, que fala o seguinte: Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, olha só, esse princípio, quando foi lançado os fundamentos da terra, é a mesma palavra que o Messias disse que nós estávamos com ele, e onde ele estava com o Pai. Estão entendendo como isso é profundo, meus irmãos? Então, compreenda que a gente não passa a existir aleatoriamente do nada, né? De repente passou a existir dentro da barriga da mãe. Não. Existia algo anterior, porque Jesus deixou claro que nós estávamos com ele desde o princípio, desde as origens. Gente, quando a gente estuda a questão do original, você vê como faz diferença. Então, abra os teus olhos. Nós somos seres pré-existentes. Estamos aqui com o propósito de voltar para casa. Essa é a nossa maior missão de vida, o nosso maior propósito. E como a Bíblia diz, né? Que a glória da segunda casa vai ser superior à primeira. Então, quer dizer que houve uma primeira casa. Às vezes a gente leva esse versículo para muitas coisas assim, sei lá, aqui dessa terra, né? De uma situação que você viveu e agora você vai viver um momento melhor e tal. Que a gente ouve nas pregações do sistema religioso. Mas existia uma primeira casa. Nós estávamos em Sião, assim como Israel estava, depois foi levado ao Egito e retornou. Entende esse paralelo? Então, a mesma coisa somos nós, porque nós somos o Israel do Senhor. Então, gente, esse assunto da pré-existência é algo assim muito incrível para mim, foi libertador, porque me fez entender esse mundo de uma maneira tão diferente, sabe? Hoje, assim, eu não me apego mais a tantas banalidades, futilidades que o sistema joga pra gente, porque eu sei que existe algo muito maior à minha espera, a glória da segunda casa. E eu quero, mais do que tudo hoje, retornar para Sião.
porque como as escrituras falam, né, que a nossa cidade está nos céus. E como o Messias mesmo disse, que o reino dele não era desse mundo, então o meu também não é. Então, para de se apegar às coisas daqui de uma maneira, sabe, que você tem que viver aqui eternamente, que é isso que o transhumanismo vai fazer, né? Em que as pessoas queiram viver aqui eternamente. Mas existe algo muito maior à nossa espera. E que a gente realmente possa ser resgatado, porque Cristo veio fazer isso, um resgate, uma redenção. Levar a gente de volta, porque o resgate é isso, gente, levar de volta para casa. Entende? Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Eterno.